Bem, então, bom dia aos amigos e amigas do nosso grupo de estudos. Hoje nós estamos retomando as atividades depois de um feriadão e que nesse interstício, então, entre esse período das nossas duas últimas reuniões, nós completamos no dia 4 de abril, agora domingo passado, uma façanha que foi de completar 15 anos de existência do grupo de estudos. E a gente sabe da dificuldade que é manter um grupo de estudos por um longo período. Eu acho que o nosso caso talvez seja um motivo de intensa comemoração. E eu tenho aqui o André Bindê, que é fundador do grupo de estudos, ele participa desde o início. Tem o Tércio Jung também, que participa desde 2007. E depois, de uma maneira ou de outra, todos nós fazemos parte em tempos diferentes, mas o certo é que nos primeiros 10 anos de existência do grupo de estudos, a gente conseguiu manter uma dinâmica de nos reunir todos os sábados, iniciando as reuniões sempre pontualmente às 10 horas e encerrando ainda muito mais pontualmente às 11 horas. Então, conseguimos, durante 10 anos, manter essa dinâmica de reuniões. E depois do 10º ano até hoje, tem uns períodos que nós nos recolhemos nas nossas reflexões, voltamos, mas agora já estamos há quase um ano, então, nos reunindo. E só para colocar de forma clara, a gente tem uma pauta que ela iniciou uma pergunta se era possível conhecer algo que rapidamente evoluiu para tentar responder se era possível entender algo. Então, porque reconhecemos lá no início das nossas reuniões as objeções que eram feitas pela uma parte da filosofia a respeito da possibilidade de se conhecer as coisas. Então, passamos a tratar um seguinte questionamento: se era possível então entender algo. Depois, como era possível pensar sobre aquilo que entendíamos e, por fim, como seria possível falar sobre o que pensávamos daquilo que entendíamos. Então, a pauta de hoje é esse terceiro momento que, embora a gente há 15 anos se reunindo, nós nunca nos atrevemos a tratar deste assunto, que foi retomado em ordem, então, há 4 semanas atrás, há exatamente um mês atrás, esse assunto entrou em pauta, depois de 15 anos de existência do grupo. Então, isso eu faço só esse registro para dizer da importância deste momento, porque significa agora uma nova fase das nossas reuniões e eu não seria, não teria assim muita dúvida em poder dizer que talvez a gente se ficou 15 anos tentando explicar como era possível entender algo e depois como era possível pensar sobre o que entendíamos, falar sobre o que pensamos do que entendíamos, então acho que a gente pode ficar o resto da vida, porque isso compõe um conjunto de questões que nós precisamos nos voltar agora a examinar, e todas as áreas da filosofia aplicada ou das ciências humanas, né, elas, de uma maneira e de outra, elas precisam fazer uso da linguagem para pôr em ordem o seu ambiente. Então, discutir a linguagem é discutir todas as ciências humanas e rediscutir a própria filosofia e principalmente rediscutir aquilo que nós tratamos quando falamos daquilo que entendemos e que pensamos. Eu acho que essa é a questão fundamental para inserir a linguagem nesse debate. Então, eu quero primeiro, então, para iniciar essa nossa discussão, nós estávamos tratando na primeira reunião e não teve a oportunidade, eu sugeriria que voltasse a examinar ou ouvir os vídeos que nós gravamos dessas reuniões no curso desses 30 dias, porque nós estamos tratando gradativamente de assuntos diferentes. A primeira reunião que tratou da linguagem, então eu apresentei a ideia de que nós temos uma linguagem de imputação e nós temos uma linguagem de ordenação. A linguagem de imputação é a linguagem utilizada para estabelecer processos de inteligência que envolvam relações de causa e de consequência. Então, é uma linguagem de imputação empírica, porque ela vai então tratar disso quando refere ao ambiente fenomênico ou da natureza, e é uma linguagem de imputação racional, porque ela também vai servir para que nós, quando formos ordenar os sistemas racionais de inteligência, ou seja, aquilo que nós utilizamos para pensar sobre
todas as questões da filosofia e da própria linguagem, nós estabelecemos então racionalmente relações de causa e de consequência. Então temos uma empírica e uma racional, mas de imputação. É muito relevante isso e eu vou retomar no final da minha fala esta questão. Também nós identificamos na primeira reunião uma linguagem de ordenação. A linguagem de ordenação é a linguagem que nós utilizamos quando tratamos das certezas humanas ou das relações racionais que nós produzimos para organizar o ambiente da metafísica pura, que são os raciocínios matemáticos e geométricos, que são, eu inclusive chamei a atenção, e eu vou depois voltar a ressaltar isso, e que na linguagem de ordenação é uma linguagem muito interessante, porque grande parte dela, se nós formos depois organizar a partir das ideias do signo, do significante e do significado, nós vamos perceber que essa linguagem não tem significante, só tem significado. Isso é muito interessante e eu vou tratar também no decorrer da conversa de hoje, que espero não me estender muito, embora pense que seja necessário tratar disso aqui. Então, linguagem de ordenação também, além de servir para tratar da linguagem de imputação, pôr em ordem ela, a linguagem de imputação, a de ordenação, então ela tem uma função instrumental em relação à própria linguagem de imputação, ela também tem uma função sintática, porque ela põe em ordem a própria linguagem. Quando ela estabelece, então, um conjunto de relacionamentos da linguagem entre si, na constituição do significante e do significado, então ela tem uma função sintática. Então vocês percebam a importância de distinguir linguagem de imputação da linguagem de ordenação. Pois bem, agora, especificamente falando da própria linguagem, nós vamos então inserir uma outra questão que precisamos examinar aqui, de como esta linguagem então se organiza na constituição do material que ela utiliza para tratar então destas relações de imputação e destas relações de ordenação. Então a filosofia da linguagem já examinou isso, embora eu quero deixar bem claro, até porque recebi uma provocação de um confrade nosso, que às vezes escreve no nosso grupo de estudos, mas não tem participado dos nossos debates de forma mais objetiva. Ele trouxe, por exemplo, as discussões já feitas pelos alunos de Ferdinand de Saussure. Eu vou fazer uso da linguagem, de uma parte da linguagem que eles tratam, mas eu quero já deixar bem claro que eu não estou tratando do assunto que ele tratou, porque ele tratou de um modo diferente. E se nós formos querer dialogar com ele, então temos que deixar esse debate em suspenso para trazermos então as ideias que ele utiliza e explicitarmos o modo que ele organiza este material utilizado pela linguagem, porque é diferente do que eu vou tratar aqui. Então, só para deixar isso definitivamente encerrado, para não parecer assim que estamos desconsiderando os estudos que foram feitos por esses alunos e por o próprio Saussure, quando lecionou então essa questão da linguagem. A linguagem, então, se nós formos pôr em ordem a linguagem para entender as relações racionais utilizadas por ela, nós temos então um signo, que é a expressão fonética, escrita, corporal, ou seja, a linguagem tem diferentes signos, né? Pictórica, como o próprio Sávio trouxe esses dias num belíssimo texto, onde ele examina as diferentes representações pictóricas dentro do contexto da história, da filosofia e da linguagem e desse ambiente, né, que nós constituímos. Então, nós temos diferentes signos linguísticos, então eu não vou examinar nenhum em particular, mas estes signos linguísticos, ele tem um significante e ele tem um significado. O significante do signo linguístico, tradicionalmente a filosofia da linguagem atribui então ao significante o mundo da natureza, a objetividade. Então, quando você utilizava um signo linguístico que fazia referência a um dado do mundo fenomênico, então esse signo linguístico estaria relacionado àquele objeto. Esta é a forma que a filosofia tradicional da linguagem tratou e trata isso. Há um livro, inclusive, de Michel Foucault, me parece que é dele, que fala entre linguagem e as coisas. Eu, sinceramente, não li, mas o título já revela o modo pelo qual, então, estas questões vêm sendo colocadas no âmbito da filosofia da linguagem.
E o significante da linguagem, então, é aquilo que o signo constitui no sistema de inteligência do indivíduo e que ele faz uso quando ele utiliza, então, por meio deste signo, um significado para algo significante, ou seja, algo que ele trata no âmbito dos seus sentidos racionais para aquilo que ele trata no ambiente da natureza. Pois bem, examinando essa questão, eu me dei por conta que é um equívoco. E um equívoco fundamental que impede qualquer modo de ordenação que consiga ir adiante nessa discussão, especialmente consiga entender as razões pelas quais a filosofia da linguagem sempre se encontrou enredada numa série de problemas que ela não consegue explicar e que acaba deixando de lado quando é cobrada a respeito destas questões, especialmente os hermeneutas, né? Quando se voltam então para o homem, o mundo, a natureza, as coisas, as tragédias, as barbaridades que o homem é capaz de fazer, eles sempre encontram uma certa dificuldade no uso da linguagem de estabelecer o que eles tomam então como significante na constituição destas análises e o que eles atribuem como significado a partir desse signo linguístico. Pois bem, o equívoco se dá por uma seguinte questão. Tanto o significante quanto o significado estão no interior do indivíduo. Não existe significante da natureza sem o próprio indivíduo que faça essa operação racional que permita atribuir um significante a um determinado signo linguístico para depois estabelecer o significado. Aí vocês me digam o seguinte, Paulo, só um pouquinho, para aí. Se o significante e o significado está no próprio indivíduo, qual a razão de fazer essa distinção? Porque perderia qualquer sentido essa distinção na medida em que nós confundiríamos, então, no próprio indivíduo esses dois momentos e, portanto, nós poderíamos, então, abandonar essa questão. Aí que está o grande problema. De não entender, isso só é possível de ser entendido se nós retomarmos as discussões que nós já fizemos aqui quando tratamos do entendimento humano. Como é possível entender algo? A questão se resolve pelo entendimento da seguinte questão. Primeiro, o indivíduo, o organismo do indivíduo é um sistema de inteligência que se constitui na medida em que ele é impresso pelos fenômenos da natureza. Esses fenômenos da natureza constituem nesse indivíduo sínteses de inteligência que, na verdade, são as suas memórias. E a linguagem é uma relação de inteligência entre signos e essas memórias. Toda vez que tratamos a respeito de algo, por meio da linguagem, não estamos nada mais, nada menos do que estabelecendo uma relação de inteligência entre um signo e as nossas memórias. Então, o significante são as nossas memórias. E o que são as nossas memórias? As nossas memórias é a parcela desse sistema que foi impresso pela objetividade fenomênica. Ou seja, se o universo é um processo em mutação, é matéria, é mutação e é movimento no espaço, e se, na medida em que o universo, enquanto matéria, mutação e movimento no espaço, imprime no organismo, por meio das sensações, dados que constituem memórias, o significante da linguagem são esses dados. Foi aquela parcela da objetividade que foi conhecida pelo indivíduo por meio destas relações que ele estabeleceu com essa objetividade. Então, eu já deixo absolutamente claro que o significante ocupa um momento absolutamente distinto e particular e importante nesta constituição do sistema de inteligência, que é o significante. Bom, então, o significante é o conhecimento humano. É aquilo que foi visto, que foi ouvido, que foi apalpado, foi cheirado, foi degustado. Portanto, isso constitui um conjunto de dados significantes para a linguagem. Depois, como esse sistema de inteligência, então, se constitui nesse primeiro momento, produzindo sínteses de inteligência desta objetividade que compõe as memórias, estas memórias, nós também já examinamos aqui, têm um momento em que elas são colocadas em ordem. O que é colocar estas memórias em ordem? Relacionar elas entre si. Estabelecer relações entre as memórias.
Então você percebe que quando dá um trovão, imediatamente o sol, quando né, tem nuvens completamente no céu, o sol se põe, o céu escurece e imediatamente cai água. Isso são fenômenos que ocorrem em diferentes momentos, por diferentes sentidos, e que nós estabelecemos agora um conjunto de relações que nos permite pensar sobre a chuva. Então, quando nós pensamos sobre a chuva, nós estamos dando significados para a linguagem. Porque agora a linguagem utilizada aqui já não é mais a linguagem de uma única memória, é uma linguagem de um conjunto de memórias que são relacionadas e que nos permitem pensar sobre elas. Vocês percebam a importância de distinção entre conhecimento e ciência? Porque se eu fosse colocar então essa distinção de conhecimento e ciência dentro desse sistema, eu diria que o significante está no conhecimento e o significado está no âmbito da ciência dos seres humanos, dos indivíduos. Os dois se comunicando então por meio de signos linguísticos. E o que eu trago? Isso tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, eu já falei naqueles 2 vídeos que eu coloquei no grupo de estudos, e que, se vocês tiverem interesse, eu acredito que já tenha tratado também novamente, talvez de uma forma diferente, a respeito do que eu estou trazendo hoje aqui para o grupo de estudos. Mas hoje eu vou trazer um assunto completamente novo. Novo, inclusive, para mim, porque eu descobri ele hoje. Por incrível que pareça, pensando de como... Eu venho também estabelecendo algumas discussões em outros fóruns, com alguns amigos, sobre a interpretação jurídica. Eu já disse isso, eu tenho origens também na área do direito e eu venho há muito tempo me dedicando a isso. Escrevi um texto recentemente e ando encanzinado, assim, tentando resolver uns problemas da hermenêutica jurídica, especialmente com a introdução da principiologia dentro do sistema jurídico, que tem causado problemas terríveis às instituições republicanas da atualidade. Mas aí pensando sobre isso e também pensando sobre as nossas discussões, eu me dei por conta, bom, se a linguagem é um sistema em que o significante, o significado e, portanto, o próprio signo que é usado nessa ordenação racional está no próprio indivíduo, afinal de contas, e esse indivíduo, em que momento, então, agora ele sai desse casulo individual do seu sistema de inteligência e volta para o mundo da natureza com um mínimo de ordem para tratar a respeito disso? Aqui eu trago então agora, nós precisamos trazer para a linguagem então agora um terceiro momento. Se nós temos o momento do significante e nós temos o momento do significado, nós temos agora um terceiro momento que é o da imputação. É quando os signos linguísticos passam a ser utilizados racionalmente pelo indivíduo para se voltar para o mundo da natureza e determinar a natureza das coisas que circundam a sua existência. Então, por exemplo, todos nós temos aqui um significante, um conjunto de significantes e um significado para, por exemplo, um signo linguístico que eu poderia utilizar aqui dizendo careca. João Emel. O João Emel é um careca ou não é um careca? Bom, isso só será possível agora no momento da imputação. A linguagem jamais, os signos linguísticos jamais vão conseguir esgotar todas as possibilidades de carecas no mundo. E, portanto, agora depende do homem, na sua atividade no mundo, estabelecer por meio de um sistema de imputação quais os indivíduos, então, que ele pode classificar na condição de careca. Claro que estou usando esse termo porque já ouviu ceticistas, né? Eles entram em gozo, né? De prazer quando nos colocam nestas contradições e que acabam justificando, inclusive, toda a crítica ceticista, que é uma trapasta utilizada pela filosofia para submeter o indivíduo aos desígnios do cético, porque se você reconhece que é impossível conhecer algo, você imediatamente agora vai procurar em alguém que tenha um dom sobrenatural, que tenha conhecido algo para explicar para você o conhecimento que você colocou sobre a dúvida. Mas esta questão da imputação, ela desvela, então, esta trapaça, porque a filosofia da linguagem, ou o ceticismo, quando trata disso, ele estabelece uma relação de imputação e aí depois quer que o indivíduo submeta esta relação de imputação a um sistema, né, de ordenação das relações de inteligência que consiga dar explicações a todos os significantes utilizados pela filosofia da linguagem para fazer aquela imputação.
é óbvio que imediatamente você vai encontrar dificuldades de tal natureza que você sequer vai aceitar levar esse debate em diante porque ele é intransponível. E o momento da imputação é o momento do indivíduo. É o momento das relações, inclusive interindividuais, culturais, quando o indivíduo age em grupo, no âmbito das culturas. Então esse sistema de imputação ele muda na medida em que o sistema de significantes e de significados também se transforma no indivíduo. O direito é rico em exemplos quando nós tratamos destas questões da imputação, porque o direito é um sistema de imputação, o direito é uma ciência da linguagem que ordena um sistema de imputação por meio de signos linguísticos ou de expressões linguísticas, para dar um sentido mais amplo do que apenas um signo. Então, por exemplo, se vocês pegarem o Código Penal Brasileiro de 1940, fala do atentado ao pudor público, e os exemplos de atentado ao pudor público que poderia ser dado pelo Código Penal de 1940 poderia ser, por exemplo, uma mulher andando de topless na praia. Se você pegar essa mesma expressão linguística que o direito utiliza de 1940 e passar a examinar uma situação hoje de uma mulher de topless na praia, seria inadmissível alguém estabelecer como um atentado ao pudor público. Aliás, é um ato de extremo valor estético, belíssimo, né? E, por incrível que pareça, o ser humano acaba moralmente censurando, porque em muitos despertam sentidos, né? Para um signo linguístico dessa grandiosidade que ele tem vergonha de assumir. Por isso que essas questões acabam. Mas é uma transformação. A mesma expressão linguística utilizada o mesmo conjunto, né, a expressão linguística utilizada em 1940 é utilizada em 2021 e o significante se transformou. O sentido continua o mesmo. O significante é que se transformou. Porque o homem se transformou, a sociedade se transformou. A linguagem acompanha então a transformação, mas o que muda é o significante e não o significado. O significado está no âmbito da ciência da linguagem. Por isso que nós precisamos refazer esse debate, porque isso nos dá a oportunidade de estabelecermos um território, se é que é possível fazer uso dessa palavra, mas a gente usa de forma tão comum, mas não deveria, né? Estabelecer um território, então, onde a gente possa colocar uma ciência minimamente ordenada para nos voltarmos a também pôr em ordem um sistema de conhecimentos para podermos, então, constituir um sistema racionalmente minimamente organizado na convivência humana. Desculpem, me estendi demais, esse assunto é apaixonante, eu não tenho dúvida, eu só lamento ter trazido os exemplos, porque eles são absolutamente periféricos ao debate que nós precisamos fazer, né? Mas eu acredito que com isso nós trazemos um assunto completamente novo para as nossas reuniões, se os amigos concordarem comigo. Eu quero deixar bem claro, então, significante, significado, né, são dados do sistema de inteligência do indivíduo, não está na objetividade. Então, obviamente, porque a objetividade é anterior ao indivíduo, sem a qual ele sequer existiria. E aí é bom mais uma vez, chamar a atenção para aquela magnífica frase de Immanuel Kant na Crítica da Razão Pura: todo o nosso conhecimento tem origem nas experiências. Ou seja, nós temos origem nas nossas experiências, são as nossas experiências que nos constituem o mundo em que vivemos. Portanto, esse assunto é anterior à filosofia da linguagem, não deveria interessar a filosofia da linguagem nesta fase de debate. O que eu quero dizer é que o significante e o significado estão no indivíduo, e fazendo uso desses dois momentos do sistema de inteligência, o indivíduo se volta para o mundo da natureza, então, agora para fazer imputações. E aí o céu é o limite. Obrigado por me ouvirem e podem ativar os microfones, por favor. Paulo, quero colaborar um pouco, né, dentro desse teu raciocínio. Não sei se eu vou conseguir ser claro. É possível ser inteligente se tu estiver vivo. Condição número 1. Estando vivo, recebemos objetivamente as impressões dos fenômenos da natureza. Recebendo esses fenômenos da natureza, eles se imprimem e depois se organizam. E isso dá a possibilidade de que haja o pensamento. Ou seja, sem as impressões não há o pensamento. Sem as impressões não há o pensamento. O pensamento ele se organiza, pelo que tu coloca, de duas formas.
o significante e o significado do pensamento. O significante, em tese, não se altera. Dá um parênteses, João. Só para. O significante está nos sentidos, não no pensamento. No sentido, no Nos sentido. sentidos. E o pensamento significa o significado dado ao sentido. Isso. Depois tu imputa esse significado às outras pessoas. Isso retroalimenta as impressões da natureza. Porque aí passa embora eu entenda que seja da natureza também. Produz ideologias aí. Exatamente. A imposição dos significados ao cérebro daquela pessoa é uma nova impressão dada por alguém a alguém, que significaria então a ideologia. E ele passa a alterar não o significante, mas passa a alterar o seu significado pela nova impressão. Isso é uma retroalimentação da natureza sobre o indivíduo. Perfeito, João, perfeito. Uma pequena correção ali do significante. O significante ele se comunica com os sentidos humanos, as nossas memórias daquilo que nós sentimos, das nossas sensações. E o significado é um sistema agora produzido no organismo por meio das nossas ideias, são relações racionais. A linguagem é a possibilidade de se imprimir o significado a outra pessoa. Pelos signos. As imputações. Aí é o momento da imputação. Você classifica os seres humanos. Esse é um indivíduo bom, esse é um indivíduo mau. Quais as questões? Você tem alguns significantes que você recolheu por meio das suas impressões. Portanto, aquela ideia de que a primeira impressão é a que fica, ela é fundamental. Você colhe informações... Só que se as pessoas recebem de forma diferente as impressões da natureza, os seus significantes são diferentes e o significado passa a ser diferente também. É que o significante daí, o problema é a imputação, João, porque quando você tem um conjunto de significantes, você atribui um significado, por exemplo, homem bom, todos nós sabemos o que é. É um significado que todos nós sabemos, o que é ser bom, o que é ser mal. O problema é quando nós tratamos do indivíduo... Mas isso não é absoluto, isso não é objetivo. Não, mas é no significante. O problema está no significante. Porque o homem bom, por exemplo, tem gente que acha, esse que a gente não deve dizer o nome, um homem bom. Para mim, eu considero um homem mau. Então não é objetivo. O homem é o mesmo. O que muda nele os significantes? Tem gente que acha, por exemplo, o discurso do ódio algo bom. Portanto, o significante se associa a um sentido de bom. Eu, por exemplo, já acho que não, que é um homem mau que faz isso. Portanto, o significado de bom e mal não muda, muda o significante. Mas como é que eu distingo um significante de um indivíduo de outro significante de outro indivíduo? É que, na verdade, João... As impressões não são as mesmas, então. Não, na verdade nós somos um sistema de inteligência orientado por sensações. E, portanto, depende da minha constituição orgânica, porque, por exemplo, assim, ó, essa é uma das razões pelas quais eu vivo chamando a atenção da questão da educação do Imbiá Guarani. Porque eles educam o indivíduo a partir de uma relação de afeto. Esse indivíduo vai se constituir de um modo tal que, no momento em que ele se voltar para o mundo da natureza, ele tem um sistema de inteligência completamente diferente de um outro indivíduo que foi constituído, por exemplo, à custa de laço, todo dia apanhando, levando soco, porrada. Eu não tenho como... Esses dois indivíduos têm o mesmo significado, de homem bom ou homem mau. O problema é que o sistema de inteligência, quando for buscar na natureza dados, eles vão buscar de modo diferente, porque eles foram constituídos de forma diferente. Então o problema não está no significado, o problema está no significante. E aí esse problema passa necessariamente pelo próprio homem, porque cada ser humano é constituído de modo diferente. Portanto, como ele busca o significante por meio desse sistema, é como se a natureza grava e constitui e produz o indivíduo na medida em que ele é impresso, produz síntese de inteligência, constitui memórias. É impresso, constitui síntese de inteligência e constitui memórias. Vocês lembram do sistema heptanimal de inteligência, né? O organismo humano ele atende a dois comandos fundamentais da natureza, que é buscar permanentemente o prazer e rejeitar permanentemente tudo que lhe causa dor. Então, se esse sistema, tanto que a reprodução humana, que é a instrução mais importante para garantir a sobrevivência de espécie, ela é recompensada com o prazer do gozo intenso, né? Que faz com que os seres humanos praticamente busquem permanentemente o prazer sexual como um objetivo de vida, né? Então,
como nestes impressões, sínteses, memórias, é necessário conciliar agora a busca da sobrevivência e do prazer, eu estou absolutamente deixando raso essa explicação, porque ela é mais complexa, eu já tratei disso, nós temos materiais tratando disso aqui no grupo de estudos, mas eu estou usando prazer e dor para facilitar a determinação do instrumento do significante, porque o indivíduo agora é um instrumento do significante. Como ele é impresso, ele vai acumulando memórias, e num determinado momento ele usa essas memórias agora para pensar sobre si, sobre o mundo da sua existência e da sua constituição, e ele vai construir o próprio mundo. O ser humano, ele num determinado momento da sua existência, ele constitui o mundo em que ele vive. Então aquele indivíduo que foi construído por meio da violência e aquele indivíduo que foram construído por meio do afeto, esses dois indivíduos não vão constituir os mesmos significantes. Vão ter mundos diferentes. Mundos diferentes. Então não tem, isso está fora de cogitação. Isso sempre foi um instrumento do ceticismo. O ceticismo sempre utilizou essa indeterminação humana. O ceticismo sempre tentou tratar o homem como uma totalidade. Ele sempre tentou tratar o homem como uma totalidade. Então, ora, se o homem é uma totalidade, agora vamos colocar todos os homens num balaio e eu vou tirar o homem fundamental aqui para a filosofia. É o que eles estão tentando fazer há 2000 anos. Não vão conseguir jamais. Os seres humanos são diferentes. É por isso que há uma importante discussão a ser feita sobre a educação. Porque há um processo em movimento e as impressões se imprimem de forma diferente devido ao movimento. E é o processo. Mas tudo está na questão da existência da célula viva. Se nós não tivéssemos célula viva, não havia impressão, não havia síntese, não havia significante, não havia significado e não havia linguagem. Então, isso é uma sequência lógica ordenada que depende do oxigênio, depende do gás carbônico, depende da não acidificação da célula, depende de todo esse instrumental de complexo de carbono funcionando. Sem esse complexo de carbono funcionando, nada disso é possível. Porque as rochas recebem impressões também da natureza, mas não conseguem sintetizar essas impressões da natureza. Portanto, não desenvolvem pensamento. Não desenvolvendo pensamento, ou não fazem ciência, não fazem aquilo que nós fazemos. Não estou desmerecendo as rochas, que acho que elas são até muito mais importantes que nós, até. Porque é delas que nós retiramos nossa sobrevivência, inclusive. Mas vejo que isso é um ciclo, né? Um ciclo que se completa, né? E no momento da acidificação da célula, ou seja, da oxidação da célula, que é a morte, todas essas impressões se apagam. E se apagando as impressões, se apaga todas as consequências dessas impressões fenomênicas. Mas são legadas entre as espécies. Os descendentes entre esses organismos vão porque carregar... porque a morte de uma célula, ela se reproduz em outra célula. Ela antes de morrer, de acidificar, ela se transfere para outra célula. Por isso que a morte não existe em si, porque há uma sequência, desde a origem da vida, ela há uma sequência de reprodução de células. Somos Então, quando diz, portadores da vida. a pessoa morreu, não, a pessoa se transformou em algo dos filhos e dos netos e vai à frente, segue a vida. A vida é uma só. Ela em tese, teria uma origem única, e isso é discutível também. Seria uma origem única que depois se alastrou pela Terra ou pelo universo. Então, uns acham que vem de outro planeta e tal. Tudo isso é possível de acontecer também. João, só assim, ó, perfeito, João. O João tem essa base muito importante para essas nossas discussões aí nas ciências da natureza. Eu queria assim também dizer o seguinte: o organismo vivo é um sistema natural de inteligência. Sistema natural de inteligência. Segunda questão. Bom, se o organismo vivo é um sistema natural de inteligência, nós temos que reconhecer que esse sistema natural de inteligência entende naturalmente o meio em que vive. Se ele entende naturalmente o meio em que vive, ele interage com esse meio. Se ele interage com esse meio, então ele tem fins orgânicos nesse sistema de inteligência. Que fins são esses? Sobreviver e reproduzir-se. Então, todos os sistemas naturais de inteligência são seres vivos, estão instruídos a interagirem no meio em que vivem e estão
orientados naturalmente por esse sistema a reproduzir-se e a enfrentar as vicissitudes, né, que possam atingir esse sistema. Mas Então, Paulo, entre a nem ameba e o homem tem um vínculo de é, vida. sim, mas nem todos os seres vivos precisam de uma linguagem de imputação para permanecer vivo, porque as Nós plantas também não. não. Nós É, construímos, ela é uma fase do desenvolvimento da racionalidade humana, a linguagem de imputação. Mas ela não seria necessária. Uma pessoa morando numa ilha, que pudéssemos imaginar alguém que nasce, sobrevive e se desenvolve sozinho numa ilha, tem linguagem. ele não desenvolveria uma linguagem, não haveria necessidade alguma. Ele até poderia emitir sons, mas não com a função comunicativa como nós usamos, porque a nossa linguagem é persuasiva. Ela É, tem, mas ela tem. a linguagem imputativa foi o que permitiu a extinção de uma linha de Homo para a extinção e a outra linha de Homo para a sobrevivência como espécie. Inclusive, um Homo extinguiu o outro Homo em função da linguagem de imputação, que ele passava informações para os seus descendentes, além da ancestralidade, ele passava pela linguagem. E isso fez com que ele se organizasse para a caça da outra linhagem. Isso é a importância da linguagem da imputação, que afeta o direito. O É, direito é uma linguagem de imputação pelo poder, para a manutenção da vida. As pessoas querem o poder para se manter bem na vida, para ter conforto, luxo e etc. Essa é a lógica do poder. E o direito trabalha somente isso, a proteção do poder de quem tem poder. Quem não tem poder, o direito não abriga a ele o poder. Ele é paliativo, mas não é sustentação do poder. A sustentação do poder se dá pelo direito, que é uma linguagem de imputação do poder para se manter no poder. eu acho que a gente tem condições, na sequência das nossas reuniões, eu não tenho dúvida alguma. O Tércio abriu o microfone, pode falar, Tércio. Não, pode terminar. Não, eu só quero dizer o seguinte, eu creio que nós podemos inserir nos nossos debates novamente, eu acho agora com essa questão da distinção da linguagem e a função que ela exerce na comunicação humana, nós podemos nos arriscar a retomar a discussão sobre ideologias, ética, moral e política. Né? Obviamente, se eu falo em ideologia, eu falo em ciência, porque ciência e ideologia são praticamente a mesma coisa. A única distinção entre a ideologia, a ciência, é que ela tem um ramo que é a ciência da natureza, que vai prestar explicações empíricas às ideologias, coisa que a ideologia política já não faz, né? Mas nós podemos depois voltar a examinar essas instituições humanas a partir dessas discussões que estamos fazendo aqui. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não ficarmos trazendo questões que não encontrem relações nesse sistema que a gente está examinando, porque ele já é muito amplo para não nos perdermos, né? Só isso. Sim. Considerando, então, esses três elementos que você trouxe hoje, do signo, significado e significante, né? E vamos tomar, por exemplo, esse nosso encontro aqui, agora. Vamos ver se eu compreendi, então. Você está usando o teu mundo de signos e está, pela linguagem, tentando apresentar, né, um significado. E nós 8 aqui, ou 7, né, presentes, como significantes, estamos também tentando elaborar um significado, né? Então, o nosso encontro de grupo se daria ou se dá no mundo do significado, né? Você, né, apresenta você elaborou, né? Você tem os teus signos, né? Pela linguagem, então daí teria esse elemento do meio, linguagem, significado, e nós aqui estamos tentando, como significantes, entrar nesse ou já, claro, cada um entrou, é inevitável, né, nesse mundo de significado. Então, nós nos encontramos todos no mundo do significado, né, que também é o mundo da linguagem, Perfeito. mais ou menos. Perfeito, Tércio. É exatamente isso. O que nós estamos tentando colocar em ordem aqui nos nossos debates? O ambiente dos significados.
Porque estamos fazendo uso da linguagem que tem um significante, e aí agora todos nós vamos ter que fazer um esforço muito grande para trazer esse ambiente do significante para o mesmo ambiente, pelo menos para um ambiente comum, e ele é muito restrito, lembra? Todo o esforço que nós estamos fazendo desde o início das nossas discussões não é para incluir nada na nossa análise, mas para excluir o máximo possível e verificar o que sobra. Tanto que quando falamos de universo, falamos de matéria, mutação e movimento. Não tem mais nada. Eu botei o careca hoje aqui, arriscando trazer um problema que não é o objetivo da nossa análise. Então nós estamos, o esforço é, no âmbito dos significantes, deixar o mais restrito possível. Depois, então, nós verificamos que é um percurso que o John Emil traçou muito bem, entre o universo fenomênico, a impressão, a síntese, a memória, que é orgânica, está no indivíduo, que é onde ele vai produzir, então, agora os seus significados. Então, o que nós estamos tentando? É verificar no âmbito desses significados o modo de ordenação. Lembra que nós temos uma linguagem de imputação e nós temos uma linguagem de ordenação. Na linguagem de imputação, nós temos a linguagem de imputação empírica, que é a que se comunica com esse ambiente do significante. E nessa linguagem de ordenação, nós temos uma linguagem de imputação racional, que é a linguagem que se comunica com esse mundo do significado. E agora nós temos, então, nesta linguagem de ordenação, tentando encontrar uma ordem para verificando nesse mundo carente de dados, que tratamos então com essa restrição absoluta de não introduzir nada além desses elementos do universo do sistema de inteligência orientado por sensações, e agora a introdução de um conjunto de signos linguísticos que tem por objetivo pôr em ordem esse ambiente do significado, que é a ideia de significante, a ideia de signo e a ideia de significado e de imputação, mas agora voltado para o ambiente dos significados, da ordenação da linguagem. A linguagem tem uma ordenação empírica, né? E ela tem uma racional. Nós não estamos tratando da empírica. Isso já reconhecemos em nós. Todos nós somos constituídos do ambiente significante. Então agora nós estamos tentando organizar o ambiente do significado, que é o momento em que pensamos sobre tudo isso. Por isso que eu digo, o ambiente da ciência é a mais absoluta ordem. Isso é necessário dizer. E aí, volto a dizer da importância de voltarmos ao debate sobre metafísica. Ela está na. Se a filosofia é a ciência das ciências, a metafísica é a filosofia da ciência. Então, a metafísica é a ciência da filosofia. E a filosofia é a ciência das ciências. Portanto, nós precisamos entender que quando falamos de metafísica, estamos falando das nossas ideias. E essa metafísica, ela tem um conjunto de dados que ela utiliza como significantes para constituir um ambiente de significados. Por quê? Porque a metafísica, ela depende das experiências. Uma pessoa que nascesse sem ver, sem ouvir, sem sentir gosto, sem enxergar e sem ter tato, essa pessoa jamais desenvolveria um sistema racional. Imagine o seguinte, se uma pessoa que tivesse nascido cega desde sempre, nós convidássemos essa pessoa para discutir as cores com ela, ela teria condições de constituir um significante? Ou um significado de cores? É impossível ao cego de nascença tratar sobre cores. Agora acrescente os outros sentidos. Então, o indivíduo que nasce privado dos sentidos, nasce privado de um sistema de competência natural para produzir significantes e, portanto, significados. A linguagem até supre, de certa forma, constitui atalhos para produzir isso. Então, por exemplo, as pessoas absolutamente surdas, elas conseguem desenvolver uma competência para tratar a respeito da linguagem por meio de signos escritos ou gestuais. Paulo, por que a pessoa cometida do síndrome de Down, que tem um defeito num cromossoma e que recebe as impressões da natureza, não consegue desenvolver esse debate também? É uma limitação, João, não é absoluta. Eu conheço vários portadores de síndrome de Down que têm uma competência mínima, assim. Inclusive aqui em Santo Ângelo, uma menina conseguiu, e ela tem a ausência do cromossomo 26 ou 19. 21, 20. 21, então, bom, isso não tem muita relevância.
Mas Não. ela É se 3? formou ela se formou aqui num curso superior e consegue tratar minimamente, entender minimamente das relações que ela precisa produzir para tratar da profissão. Então, eu acho que existem limitações. É claro que certas anomalias no organismo vai modificar completamente essas competências, né? Mas então esse poder não é absoluto, o poder dos sentidos e a impressão dos sentidos e a síntese da impressão dos sentidos não é absoluto para determinar essa inteligência que conhecemos, porque as plantas também recebem essas mesmas impressões de sentidos, mas não conseguem sintetizar, não tem significantes, em tese. Eu estou fazendo uma afirmação que pode ser mentirosa. Não teriam significantes, não dão significado e não produzem linguagem. Elas não produzem linguagem, mas que elas produzem um sistema de significante e significado, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acompanho um crescimento de uma espécie de cipó aqui no meu mato e já me chamou a atenção a capacidade matemática que ele tem de fazer o cálculo, porque tem um único ponto que ele consegue encontrar o sol durante o dia. Ele precisa do sol e ele consegue se dirigir para aquele ponto. Boa parte do dia não tem sol naquele ponto. Então ele tem que ter um sistema de inteligência natural que consiga se orientar pela luz do sol. Agora é óbvio que nós estamos tratando de um sistema sofisticado que é o humano. E não é o nosso objetivo em tentar entender o sistema de inteligência das aves, dos outros seres vivos, mas as aves que já nascem sabendo fazer os ninhos. Aliás, isso é uma prova de que a memória, que o conhecimento entre as espécies é legado. Aquilo que eu conheço se comunica com os meus sentidos, eu vou legar para as futuras gerações. Isso, só o fato das aves produzirem os ninhos é a prova da existência desse legado de inteligência entre os seres. O cachorro enterra a 7 centímetros a carne, porque é o momento exato que a terra mantém sem putrefação aquela carne. Ele tem uma altura bem certinha ali. É um Foi sistema de inteligência, né? é um sistema legado inteligente, E, que ele tem é, que tem um significante e tem um significado. é. E os cães não têm cursos voltados ao Senhores, ensino. Grande sábio, à vontade, sábio. senhoras e senhores, eu estou aqui ouvindo atentamente as colocações de vocês, né? Mas está cortando um pouco, então eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Mas eu quero só colocar 3 questões assim muito rápidas para que eu consiga fechar o meu raciocínio a partir das exposições. Primeira coisa, a linguagem, então, estaria um artifício. Não é inata, é natural, ou ela é um artifício humano? Segunda coisa, que eu concordo com todos, me parece que a segunda que é importante. Cada um de nós tem um modo de interpretar as relações fenomênicas que com ele ocorram ou deixam de ocorrer. Quer dizer, eu tenho um filtro, o João tem outro, o Paulo tem outro, o Alexandre, o André, todo mundo, certo? Bom, cada um tem em particular, nós precisamos de um artifício, de uma ferramenta. Esse nosso encontro aqui só ocorre em função desse artifício. Porque nós partimos de uma premissa, de um princípio de que nós conhecemos os termos que serão utilizados nessa conversa. Senão nós não estaríamos conversando. Isso eu quero referendar. E aí que vem, eu acho que é o pepino da linguagem, ao menos para esse que vos fala, não é só a partir daquilo que vocês falaram, mas há muito tempo já vem isso, que é o seguinte, como é que a filosofia fala? A filosofia pretende estar um discurso conceitual acerca do circundante, do mundo fenomênico, dos sentimentos humanos, ou seja, do mundo subjetivo também, quer dizer, do interior, do exterior. Ela pretende estar um discurso acerca disso. Então, uma roda de conversa acerca de tudo isso que nos diz respeito. Mas como é que ela tem que fazer isso de modo mais apropriado? Que ela indicou, né? É conceitual. Ela tem que dar um conceito. Bom, mas o que é o conceito? O conceito nada mais é do que a igualação do desigual. Tu tens que tirar todas aquelas características particulares de algo, de um fenômeno, para colocá-lo ele na hierarquia universalizada. Como é que eu vejo isso? Poxa, quando eu falo de folha, eu pego sempre a vida cotidiana, que eu acho é mais fácil chegar no exemplo ilustrativo, né?
Por exemplo, vamos referir o abacate. O João foi comprar abacate lá em Itapema, o Paulo foi comprar abacate na feira em Santo Ângelo e eu fui comprar abacate na feira aqui em Ilhéus. Nós estamos referindo ao abacate, mas o abacate não existe no termo como nós estamos referindo. O que existe é o abacate aqui de Ilhéus, de Itapema, de Santo Ângelo. Mas para que nós pudéssemos entabular uma conversa sobre esse sentido cotidiano da vida, ir até a feira e comprar abacate, nós tivemos que desigualar e criar um conceito de abacate que fosse, digamos assim, posto no lugar da coisa. É por aí que segue a conversa? Então, no fundo, o que eu entendi é a linguagem, e eu sempre concebo ela assim, ela está um artifício, não quero dizer ferramenta, mas é de artífice. Ela foi construída, foi, digamos assim, criada, foi produzida por uma determinada espécie, digamos assim, que intensificou sua curiosidade, além do trivial e da necessidade. Só que, por ser um artifício, é evidente que o artifício sempre traz o quê? Contradições, traz paradoxos, traz problemas. E neste ímpeto de resolução dos problemas postos pelo artifício, eu acho que nós deixamos um pouco de lado o que nós queríamos referir. Então, se tu pegares uma linguagem poética, por exemplo, tu vai lá, tu não pode ler ao pé da letra como se lê um conceito. Quando tu pega um signo escultórico, por exemplo, vamos olhar as pirâmides do Egito, tu chega lá, tu não pode ler aquele texto, aquela pirâmide, do mesmo modo que tu lê um conceito kantiano. Quando tu pega o quadro do Munch lá, o cara que pintou o Grito, que é um quadro famoso no mundo inteiro, aquele homem desesperado na ponta, aquela pintura, tu sabes que aquilo refere a algo que o conceito não dá. Então é como eu escutei uma frase de um professor da URGS, aí eu achei um cara da letras, ele falou assim: se nós atingíssemos a capacidade de conseguir dizer ou de exteriorizar em palavras o último sentido, terminaria todo dizer. É isso que ele está colocando em jogo, quer dizer, o dizer é intrínseco a essa espécie. Nós somos do falatório, nós temos que falar, nós temos que comunicar, nós temos que dizer ao mundo, mesmo que ele seja filtrado pelas minhas crenças, minhas virtudes, meus vícios e tal. Mas o que eu quero fazer? Eu necessito trocar com alguém estas coisas, não em função de acertar serem verdadeiras, ou de dizer que não existe, mas pelo simples fato de que nós somos uma grey, um animal de rebanho. Esse animal isolado faliu, ele não tem mais, é difícil encontrar uma cultura humana sem a presença de dois. Vocês estão entendendo? Então, a linguagem como se fosse uma característica artificial de uma determinada espécie, mas que de modo algum tem relação direta com a coisa ou com o verdadeiro. Assim que eu a vejo. Eu vejo sempre na tentativa de indicar um sentido acerca daquilo que se quer comunicar. Desculpa. É por aí a minha ideia. Só não é artificial, é natural. O que o Sábio traz, sei lá, eu também não quero ficar polemizando eu com todo mundo, né? Não é esse o objetivo. Eu só acho que o que o Sábio traz é uma outra discussão, é um outro debate que até nós podemos fazer aqui. E nós agora, o tema em pauta aqui é examinar formalmente esses processos racionais que constituem um sistema utilizados pelos indivíduos, né? Por exemplo, quando o Sábio fala da arte, eu já havia dito isso, né? Vai depender do quê? Do indivíduo e o seu significante. Portanto, o indivíduo, na sua constituição, desenvolve uma competência que isso está fora do exame que nós estamos fazendo aqui, mas temos que reconhecer que é assim que isso ocorre. Que aí eu concordo com o Sábio. Esse indivíduo, que é diverso, ele faz uso da linguagem para estabelecer relações. O ser humano não vive, é um ser gregário, não vive mais individualmente nem sozinho. E a linguagem foi um meio produzido por ele para estabelecer essa relação intercultural ou interindividual dentro do âmbito das culturas. Também isso não tá fora das nossas... Mas só que o exame hoje é outro. O exame aqui é tentar demonstrar que nós temos uma linguagem, que essa linguagem então tem signos, que esses signos têm significante,
que esse significante também tem que esse signo também tem significado, que o significante se comunica com o conhecimento humano, que o significado se comunica com a ciência humana, e que depois o ser humano, de posse desse sistema que ele utiliza na comunicação, na linguagem, ele vai então agora para um terceiro momento, que é o da imputação, que é sair pelo mundo, dizer que uma obra de Louvre lá, ou Grito de Munch é uma obra de arte, ou que outro pode dizer que é uma porcaria, ou seja, é com isso que, com esse conjunto, com o homem, com seus defeitos, seus problemas, com os significantes, com essas dificuldades, o significado, com esse papel e com essas funções, então que nós saímos para o mundo dialogando, falando e tratando de todos os assuntos. Eu disse, aí nós podemos ficar 30 anos aqui e nós certamente não vamos esgotar esse tema. Mas o que eu gostaria de propor ao grupo de estudos é não nos segurarmos. Tentarmos ficar nesse âmbito mais restrito possível. Por isso que no meu mundo de matéria, mutação e movimento não tem Louvre, não tem arte, não tem quase que o próprio homem, a não ser reconhecer que é um sistema de inteligência orientado por sensações. Porque se nós introduzirmos muitos dados de debate, nós não vamos conseguir colocar em ordem, que é o objetivo do nosso grupo, é pôr em ordem. O que cada um vai fazer depois que pôr em ordem seu sistema de inteligência, bom, aí vai depender de seus objetivos enquanto seres humanos, né? Mas essa tarefa, ela não foi cumprida pela filosofia ainda. E eu posso parecer um pouco pretensioso demais, mas eu sou levado a crer pelos debates que nós estamos fazendo aqui, que do modo que nós tratamos até agora, em nenhum outro momento, em nenhum outro livro, se vocês encontrarem, por favor, me passe, esse assunto foi tratado desse modo. E, portanto, se vale a pena seguirmos adiante, vamos seguir. Né? Se somos poucos, paciência, né? São tão poucas pessoas interessadas hoje a tratar de algumas questões da filosofia, mas eu acho que vale a pena. Então, assim, para nós encerrarmos o nosso período de reuniões, eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado.